Amém? Deus te chamou, foi para tu cantar o hino da vitória, tu participar, aleluia, de um mistério maior. Bendito seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, vamos para o Evangelho, amém? Vamos para a palavra. Quem quer a palavra, diga amém. Hoje é dia de doutrina. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 2. Eu quero saudar os irmãos que estão em casa com a paz do Senhor Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo de número 2. Vamos à palavra de Deus. Você que está chegando agora, você que está recebendo esse vídeo aí agora, essa mensagem, fique até o fim, porque Jesus quer falar com você. Amém? Aos irmãos que encontraram, digam glória a Deus. Então lê comigo: aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colosso, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Pode sentar. Meus irmãos, nós vamos falar sobre o perfil dos cristãos colossenses. A igreja local constituída segundo a Bíblia precisa de oração, conhecimento, comunhão com Deus, doutrina da sua palavra para vencer o ataque e a heresia de Satanás. A igreja precisa ser construída segundo a Bíblia. Ela precisa de oração, conhecimento, comunhão com Deus e doutrina. Quem dá glória para Jesus? Os irmãos decoraram bem o que é que a igreja precisa? Oração, comunhão com Deus e doutrina. Aleluia, louvado seja Deus. Meus amados e minhas queridas irmãs, glórias a Jesus. Na saudação do apóstolo Paulo aos crentes de Colosso, temos um perfil de Cristo bem definido e significativos. Oremos a Deus para que durante esta palavra, essa mensagem, a gente possa nos apropriar das qualidades e das características que nos seja útil à vida cristã e ao trabalho do Senhor nos dias de hoje, que não são menos perigosos do que os dias vividos pelos irmãos da igreja primitiva. Meu Deus do céu, vamos falar um pouco da saudação de Paulo. Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo. Paulo dirigia-se a uma igreja ameaçada pela heresia gnóstica, que considerava Cristo apenas um dentre muitos seres angelicais. Assim, ele fez questão de afirmar que não era apenas mais um entre muitos mensageiros de doutrina, louvado seja Deus, quaisquer mais apóstolo enviado da parte de Deus, da parte de Jesus Cristo. Os irmãos vão ouvir? Glória a Deus. Amém? Posso continuar? Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, ele diz aqui que não é apenas mais um. Paulo diz que não é um qualquer, que não está falando de uma seita qualquer, porque naquele tempo de Colosso, naqueles tempos desta igreja, não era diferente de hoje, onde o pastor tem que se justificar, porque são tantos pastores mentirosos, são tantas igrejas vulgar, são tantas igrejas banalizadas, são tantos obreiros falsos, são tantos crentes falsos, que hoje um verdadeiro crente, ele tem que se identificar, ele tem que fazer questão de
poder mostrar a que veio. Porque observe aqui, meus queridos irmãos, em Colossenses 1, verso 1, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, ao irmão Timóteo. Ele sauda esta igreja, se justificando e dizendo: eu não sou mais um pregador, eu não sou mais um pastor, eu não sou mais um doutrinador, eu não sou qualquer apóstolo, mas apóstolo enviado da parte de Jesus Cristo. E acrescenta: pela vontade de Deus. Vivemos num tempo em que homens e mulheres, ostentando títulos de pregadores, mestres, pastores, escritores, profetas, cantores e etc., semeiam livremente o maldito joio dos falsos ensinos através de seus eventos, preleições, escritos, canções, encontros, emissoras de rádio, televisão, igrejas livres e etc. Há um bombardeio de informações falsas, usada por gnósticos, por mentirosos, por homens avarentos. Há um bombardeio para você, para os ouvidos dos nossos filhos, a corrupção que está escrito em Oséias, a corrupção que está escrito em Deuteronômio, a corrupção, a prostituição que está escrito no Apocalipse, a mistura de religiões, a prostituição no altar está predominante por aí afora. E por isso Paulo faz questão de dizer, diante dessas sujeiras e dessas poluições, eu estou aqui anunciando o verdadeiro Cristo de Deus, e afirmo ser um verdadeiro cristão da vontade de Deus. Aí ele diz: apóstolo pela vontade de Deus, apóstolo pela vontade de Deus, ungido pela vontade de Deus, aleluia. Isto é, se justificando, glória a Deus, dizendo: olha, eu sou sincero, eu sou verdadeiro, aleluia. Que haja esse sentimento em mim, e que haja esse sentimento em quem está em casa, e que haja esse sentimento nesta igreja, de não se corromper. Levanta a mão e dá glória para Jesus. De não se corromper. Eu faço questão de dizer: quem me levantou foi Deus. Eu faço questão, você, meu irmão, minha irmã, faça questão de dizer que você não foi gerado de uma mentira, que você não foi gerado de uma falsa doutrina, mas você foi gerado de Deus. E se alguém quer te arrastar daqui para outro canto, diga: não saio, porque eu fui gerado na santa doutrina, no berço da palavra. Quando alguém te fizer convite, vamos ali, vamos lá, não vá, aleluia, não vá para não se contaminar, não saia por aí comendo tudo, não saia por aí se alimentando de bolotas, porque você corre risco de interpretar a palavra errada, porque nós não podemos, meus irmãos, nos alimentar em qualquer prato, porque tem prato que está contaminado aí fora. Eu quero falar de alguns pontos de Paulo. O primeiro foi ele se identificar como apóstolo de Jesus. O segundo, Paulo via os irmãos colossenses, aleluia, de uma forma muito especial, e também via e tinha pena do estado de miséria e de ilusão que eles viviam. Duas qualidades são ressaltadas, nelas destacamos três aspectos. Primeiro aspecto, Paulo dirige aos irmãos em Colosso como os santos. O apóstolo coloca essa qualidade como primordial. Ele via os crentes daquela igreja como pessoas santas, e não poderia ser diferente, não sentido
uma igreja cristã local que não seja formada de santos e de santas, uma vez que para início de assunto, o significado do termo igreja abrange da parte de Deus chamamento para a salvação, distinção, propósito, agrupamento, separação. Ou o cristão é santo, ou o cristão, aleluia, não é santo. Ou o cristão é salvo, ou o cristão não é salvo. Ou o crente tem a salvação, ou ele não tem a salvação. Haja vista que nós vamos ver esse texto em 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16. Um irmão me ajuda a ler, ou ali na tela, louvado seja o nome de Jesus. Esse texto de 1 Pedro, no capítulo de número 1, versículo 15 ao versículo de número 16, esse texto, aleluia, vai nos dizer assim. 1 Pedro, aleluia, capítulo de número 1, versículo de número 15 e versículo de número 16, com toda esta igreja lendo bem alto: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Levante a mão e dá glória a Jesus. Glória a Jesus. O que se espera de uma igreja evangélica? Que dentro dela tenha santo e santa. Eita glória! Quem está entendendo a glória de Deus descer? O que se espera, o mínimo que se espera de uma igreja evangélica? Que dentro dela tenha santos e santas. Fora disso, meus irmãos, não é uma igreja. Passou disso, não é uma igreja. Saia, fuja desses lugares. Fuja de lugares onde oprime a doutrina, sufoca a doutrina. Quer saber qual é a igreja certa? É a igreja que tem doutrina. É a coisa mais fácil, pastor Diego, que tem, pastor, seu nome? Mateus. É a coisa mais fácil que tem de identificar quando a igreja é falsa. É quando os irmãos chamam os conservadores, os crentes conservadores, de crente conservador, crente fanático, quadrado. Quando começam a banalizar teu cabelo, teu coque, a tua roupa, e te chamar de radical, e te chamar de irmã, e te chamar de irmão, e começar a subestimar a tua santidade, foge dessa igreja. Foge da igreja que o pastor fica fazendo chacota das irmãs de oração, fica fazendo chacota das coisas, contando piada. Foge de igreja que o pastor é muito arreganhado, o pastor se arreganha toda, o pastor se abre todinho. Outro dia eu estava olhando, tinha um, que eu vou contar para os irmãos, eu não vou nem entrar em detalhe como é que era aquilo ali, eu não sabia que criatura era aquela, só sei que era um sujeito esquisito, com o microfone na mão, e essas coisas falam de santidade, Eliane, sem santidade, falam na maior simplicidade, travestidos de homens de Deus, cantam. Olha, meus irmãos, eu vou contar uma coisa para vocês. Outro dia me mandaram um vídeo para mim de uma mulher cantando, e atrás dela um bocado de mulher dançando, pulando,
e não servia para nada, só para dar pulo e levantar a mão. Mas meus irmãos, ô Jesus, tem misericórdia daquelas ali, viu? Porque, ô meu Deus, é pesado, o espírito de sensualidade, a exposição do corpo, e um bocado de gente dançando. Aquilo não era um culto, aquilo era um baile. Era um baile. Nós estamos assistindo hoje igrejas com cara de boate, de clube de dança. E é fácil identificar aonde estão os mentirosos, aonde estão os falsos profetas. Nunca foi tão fácil identificar onde estão os falsos profetas. Por isso, esse texto mostra que uma igreja é identificada pelas irmãs santas e pelos irmãos santos que estão dentro dela. Outra coisa, meus irmãos, cuidado, porque esses prostitutos e essas prostitutas barram a mensagem que você prega, o evangelho que você acredita, dizendo assim: não pode julgar. Claro que não pode julgar. Essa gente não está sendo julgada por mim, mas essa gente já está sendo julgada pela palavra. É a palavra que condena, meus irmãos, não sou eu. A palavra condena estes comportamentos, estes atos de pessoas prostitutas e prostitutos que ignoram santidade. E a Bíblia diz: a igreja tem que ser formada por pessoas santas. Glória a Deus. Santa. Você precisa ser santo. A igreja tem que ser formada por pessoas santas. Aleluia. A Bíblia aponta que Paulo chama eles de santos, segundo de irmãos. Na família de Deus, as pessoas devem ser realmente irmãos e irmãs. E entre elas, a vivência deve ser baseada na união espiritual, conforme diz o Salmo 133. Salmo 133. Vamos ler? Diz o quê? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Por isso que eu friso aqui o cuidado que os irmãos têm que ter um com o outro, de chamar sempre o outro de irmão. Porque se não abrir o olho, nós estamos tirando de dentro da igreja a paz do Senhor. Estamos tirando de dentro da igreja a palavra irmãos. E estamos tirando de dentro da igreja a palavra santo. E estamos botando dentro da igreja só a palavra oi. Tudo bem? Irmão, eu fico horrorizado na minha live. Porque eu também atendo na rádio. Ora, eu faço rádio e televisão há mais de 30 anos. E era sempre a paz do Senhor. A paz. Hoje não. Você não vê mais os crentes da paz do Senhor. É bom dia. É boa tarde. Boa noite. Estão eliminando os costumes da igreja. E estão colocando o costume do mundo. Como é que o crente sauda? A paz do Senhor. Como é que o crente chama o outro? Irmão Mateus, irmã Berenice, irmã Maria, irmã Ruth. Agora não, agora é uma liberdade. E essa característica de irmão está sendo tirada da igreja. Mas não está tirada da Bíblia. Nós somos irmãos porque somos da família de Deus. Levante a mão e dá glória para Jesus de Nazaré. Aprenda que é doutrina, viu? Nós somos irmãos, porque nós somos identificados
pela família de Deus. É um contrassenso, é uma contradição haver contenda, desunião e intriga em uma família espiritual que tem Deus como Pai. Efésios capítulo 2 e 19, nós somos uma família que temos Deus como Pai. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 19, quero convidar esta igreja para ler bem alto esse texto comigo, em nome de Jesus de Nazaré. Podemos ler? Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiro, mas concidadão dos céus, dos santos e da família de Deus. Levante a mão e dê 3 glórias para Jesus. Dá 3 glórias para Jesus. Aprenda que você tem família, aprenda que você tem pai, aprenda que você tem irmão. Amandacamassébria, já não sois estrangeiro. Você era estrangeiro, você era esquisito, você não tinha pátria, você não tinha raiz, você não tinha família, você não tinha lar, você não tinha ambiente, você não era nada. Mas depois que você aceitou Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, esfregue na cara de Satanás que você ganhou um exército chamado irmãos, você ganhou um pai chamado Deus, e você ganhou uma família chamada igreja. Bate no peito e dá glória para Jesus, porque você não anda mais sozinho, você não vive mais sozinha, você tem pai, você tem família e você é irmão. Você entrou para a família de Deus. Quem entrou para a família de Deus, dá glória para Jesus. Quem entrou para a família de Deus, dá glória para Jesus. Quem é santo, dá glória para Jesus. Quem adora, dá glória para Jesus. Tem santo lá em cima, tem santo aqui no meio, tem santo ali na mocidade, tem irmão? Tem irmão aqui no altar? Tem. Quem se sente da família de Deus, quem se sente, aleluia, membro da família de Deus, dá glória. Está perdendo tempo, ficar calado. Está pegando fogo ali. Castribia, Stribia, Cantribia, Ribidio Farga. Geralmente trata-se de hipocrisia e mera associação, hipocrisia individual e associação de grupo, e não família de Deus, né? Como diz a Bíblia. E Paulo, além de nos chamar de santo, chama de irmão e chama-nos de fiéis, fiéis em Cristo. Sendo santos e irmãos em Cristo, eles eram ao mesmo tempo fiéis. Os 3 aspectos compõem o perfil espiritual e moral dos cristãos colossenses: santidade, fraternidade e fidelidade. Sem essas características, a rigor, não há cristianismo, não há igreja cristã e não há povo de Deus. Não há. Nós precisamos ser o quê? Santos, irmãos e fiéis. Glória! Glória! Santos, irmãos e fiéis. Carregue essas características. Quem dá glória a Jesus? Vou falar de mais um ponto: a ação de graça pelos colossenses. Paulo, ele diz no capítulo 1, no verso 3, parte B: orando sempre por vós. O apóstolo cientificou os irmãos que orava sempre por eles, dando graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Um dos segredos do sucesso de um obreiro e sua vida é viver constante em oração,
na oração do crente, Deus se compraz. Na oração do crente, Deus se compraz. Eu vou provar na Bíblia. Provérbios 15, versículo 8. Provérbios, capítulo 15, versículo de número 8. Esta igreja vai ler comigo e vai dar um brado de glória a Deus, de estrondar Caxias. Amém? Já podemos ler? O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Eita! Quanto mais tu ora, mais Deus fica feliz contigo. Quanto mais tu ora, mais tu ganha bênção. Quanto mais tu ora, mais tu te aproxima de Deus. A pastora Ruth disse: eu fiquei triste, eu estava me sentindo triste, eu estava me sentindo só, eu estava me sentindo abandonada, eu estava me sentindo vazia, eu estava me sentindo sem o calor do Espírito Santo, porque eu estava sem orar, eu estava sem jejuar, eu estava sem buscar. Mas agora eu estou firme, eu estou cheia, eu estou profetizando de novo, eu estou falando línguas novamente, eu estou entregando recado novamente, eu estou entregando profecia novamente, eu estou de novo dentro dos mistérios. Por quê? Por quê? Por quê? Porque agora ela está agradando a Deus, ela está orando, a oração apraz a Deus. Eita glória! Eita glória! Eita glória! Alabandará sobre Nerevácia. Cadê o glória lá em cima? Tem, irmão? Tem o glória lá em cima, igreja? A palavra de Deus está dizendo que o sacrifício dos ímpios é abominável. Ímpio orar dá até nojo. Deus não ouve. Ímpio falar em Deus é abominável. Sacrifício de ímpio é abominável. Mas oração de justo, disso Deus se compraz. É plausível. Eita mistério. Oração de justo é contemplada. Oração de crente é contemplada. Tem gente voltando para orar aí? Tem gente voltando para orar aí? Oração é originalizada pelo Espírito Santo. Oração é carimbada pelo Espírito Santo. Colosso, os irmãos em Colosso, Paulo aconselhava eles a orarem. A oração, ela origina do Espírito. O Espírito está em você, você sente vontade de orar. O Espírito não está em você, você não sente vontade de orar. Eita glória! O Espírito estava saindo de ti, tu não estava mais querendo vir para a igreja. Eita glória! Vocês acham que essas pessoas que não fazem esforço para estar na igreja, elas estão com o Espírito Santo? Tadinha delas, irmão. Ó, não apontem, tenham misericórdia desses irmãos. Tenham misericórdia, porque são irmãos gananciosos. Eles não tiram tempo para a obra de Deus. Veja que você se inquietou. Mas aqui tem irmão aqui tem irmão que está cansado, que está fadigado, que trabalha, que corre, mas sente sede de Deus, sente desejo de Deus, sente a alma queimando. Ai Deus, eu vou entregar o mistério. Eita! Esteia, terra de Minegácia. Olha, você que está me assistindo agora, lá vai mistério. A tua alma está queimando, por isso que você não sai da frente do canal.
Rebigai de Orebébia. Meu Deus, Jesus, que coisa gloriosa. A oração origina de Deus. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 18. Efésios capítulo 6, versículo 18. Diz assim: leia comigo bem alto, igreja. Aleluia! Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Veja, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica, Rejane, no Espírito, e vigiando. O Espírito origina a oração. Alabacamassúbia, ereminablasébia. É a origem da minha oração, é a entrada do Espírito Santo dentro de mim, é a presença do Espírito Santo dentro de mim. E quando o Espírito Santo está dentro de uma pessoa, ele queima ela todinha por dentro, irmão. Ele queima ela toda por dentro. Ele queima o pensamento, ele queima os órgãos genitais para não fazer coisa errada. Ele segura as emoções, ele segura as tentações. Quando o Espírito está dentro do crente, ele sai queimando toda a palha seca, ele sai queimando toda a inveja, ele sai queimando toda a impureza, ele sai queimando toda a indecência. É por isso que alguém olha e fala: aquela é diferente, aquele é diferente, não quer nada, não cai em cilada, não dá brecha para o diabo. Por quê? Porque o Espírito Santo queimou por dentro, a presença de Deus queimou por dentro. Sabe onde é que tu vai ver ele? No círculo de oração. Sabe onde é que tu vai ver ela? No monte da oração. Sabe onde é que ele está? No monte. Sabe onde é que ela está? Na oração, nas consagrações, nas vigílias, nos reminívia, no rabacamassúbia. Eita glória! Deixa eu ver se tem aqui, deixa eu ver se tem, deixa eu ver aonde é que estão os irmãos que estão queimados. Vou falar, Jesus, eu vou falar. Glória a Deus. Queimados. Você que está em casa, queimado, queimada pelo Espírito Santo de Deus, agradeça. O Senhor Jesus nos assiste e nos encoraja. Diz um conhecido provérbio: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Glória a Deus. Então Paulo, ele presta ações de graça pelos colossenses, pela oração dos colossenses. E em segundo, pela fé, a esperança e a caridade dos colossenses. Na carta o apóstolo diz ter ouvido acerca da fé em Cristo Jesus e da caridade que eles tinham para com todos os santos, bem como da esperança reservada para eles nos céus. Essas virtudes cristãs eram patrimônio espiritual daqueles crentes. Os cristãos daquele tempo podem não ter tido muitos bens terrenos, mas eram ricos espiritualmente. Romanos capítulo 5, verso 1 diz disso. Romanos capítulo de número 5, aleluia, versículo de número 1, diz assim as sagradas letras. Queria que todo mundo lesse, emanado com o bispo Edinaldo Silva, agora em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como diz Romanos 5, verso 1? Sendo, pois, justificado
pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Somos ricos. Levanta a mão e dá glória a Jesus. Agora leia comigo 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, versículo de número 13. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz a palavra de Deus: agora, pois, permanecem a fé e a esperança e o amor, estes três, mas maior destes é o amor. Então Paulo sauda, aquela saudação, aquele agradecimento pela oração dos colossenses e pela fé e pela esperança dos tais. Tiago capítulo 2, versículo 5. Tiago capítulo de número 2, versículo de número 5, diz assim a palavra de Deus. Leiam todos. Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que ama? Esta é uma pergunta. Levanta essas mãos e dá glória se você já entendeu a doutrina. Alabanderevácia. Deus está dizendo: olha, nenhum de vocês são pobres, se vocês têm o Espírito Santo dentro de vocês. Por isso que os colossenses, irmão Vitório, eram elogiados pela oração e pela perseverança, pela fé, perseverança, porque eram de oração e eram ricos de Espírito. Levante a mão e dá glória para Jesus. E por fim, eu quero falar da oração intercessória de Paulo. Primeiro, Paulo, conhecendo aqueles irmãos, aquela doutrina, ele ora e ele dá graças a Deus pela vida daqueles irmãos, pelo conhecimento que aqueles irmãos têm da vontade de Deus. Se os colossenses estavam sendo atacados pelas heresias, que são distorções das verdades divinas, como temos lido, como temos visto na Bíblia, eles precisavam de conhecimento da vontade de Deus para com a igreja. Sem o conhecimento de Deus e da sua vontade, é impossível discernir entre a verdade e a mentira, entre o verdadeiro e o errado. Para que esse conhecimento fosse em todas as sabedoria, não se trata aqui principalmente ou primeiramente de saber teologia, de conhecimentos teológico, formal, que é muito útil e muito menos filosófico, mas antes de conhecimentos espirituais. Porque a igreja, por mais que os irmãos tivessem conhecimentos teológicos, os que estavam debatendo com eles pareciam ter muito conhecimento teológico também. Só que Deus disse para os irmãos em Colosso: não é só o conhecimento teológico, vocês têm que ter o conhecimento espiritual, porque conhecimento por conhecimento essa gente também tem. Vocês têm que conhecer a Bíblia e conhecer o Deus que está nela. Levanta a mão e dá glória para Jesus. Levanta a mão e dá glória para Jesus. Vocês precisam conhecer a Bíblia e conhecer o Deus que está nela. Duas coisas que nós queremos aprender aqui nessa doutrina de hoje: conhecer a Bíblia e o Deus que está nela. Porque muitas vezes nós queremos conhecer o Deus da Bíblia sem conhecer a Bíblia.
e queremos conhecer a Bíblia e não conhecemos o Deus dela. Nós temos que conhecer a Bíblia e o Deus da Bíblia. Conhecer a Bíblia e não conhecer o Deus da Bíblia é inútil. E querer conhecer o Deus da Bíblia sem conhecer a Bíblia, vai dar de cara com esses professores de Colosso. Vai dar de cara com esses gnósticos. Aí vai ter gente jogando rosa ungida para todo lado. Aí vai ter gente enfiando a cara no chão. Aí vai ter gente andando de quatro na igreja dizendo que é o leão de Judá. Aí vai ter aqui, irmão, figura de leão. Eita, vai ter aqui figura de bezerro. Vai ter figura de tudo. Tem igreja aí que é a cara do leão. E bota um leão daquele, o leão africano. O leão, esse leão que eles cultuam. A igreja que tem cara de leão. E ele vai lá e bota realmente um leão. Para ele, o leão é aquele ali. Olha com que ele compara. Olha o logo da igreja dele. É um leão. Tem muitos irmãos por aí usando camiseta, o leão de Judá. O leão de Judá não é esse leão selvagem não, meus irmãos. Pelo amor de Deus. Isso é uma comparação que está longe de ser um animal. E nós não podemos trazer para o altar cara de animal. Nós não podemos trazer para o altar fisionomia de gente. Nós não podemos trazer para o altar nada. Não façais para ti imagens. O Deus que a gente serve é invisível. Paulo disse: é do altar do Deus desconhecido que eu quero falar. O altar o altar que está apagado que eu quero falar. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Eu quero falar de um Deus, aleluia, que está queimando dentro de vocês. Um Deus que está queimando dentro de vocês. Você só vai saber que Deus existe na sua vida quando Ele estiver queimando, o Espírito estiver queimando seus pecados, seus desejos, e levando você para orar, e levando você para jejuar. Levanta aí essa mão, irmão, dá um glória para Jesus. Eu estou com vontade de pregar hoje aqui, viu? Tem fogo aí, irmãos? Tem fogo aí, irmão? Aleluia! A igreja que tem cara de leão, que tem cara de macaco, semblante de besta. Ora! Aleluia! A igreja da macaca solta. Aleluia! Glória a Jesus. Meus amados e minhas amadas irmãs, conhecemos o Deus da Bíblia. Conhecemos o Deus da Bíblia, Ele é maravilhoso. Conhecemos o Deus da palavra, Ele é maravilhoso. Meus amados irmãos, para que esse conhecimento fosse em inteligência espiritual, porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Provérbios capítulo 2, verso 6. Qualquer conhecimento, qualquer entendimento só funciona se vier de Deus. Se Deus não inspira um ser humano, o conhecimento dele é vago. Provérbio capítulo de número 2, é isso que eu pedi? E o versículo 6 diz assim, irmão: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Por isso que a Bíblia diz que toda a palavra de Deus é divinamente inspirada por Deus, né? O que está na Bíblia é divino. Levanta a mão e dá glória a Jesus. Não aceite arrumadinho aqueles entre nós que são inteligentes e criativos, mas por se deixarem corromper, tornam-se carnais e usam a sua genialidade para o mal. Jeremias 4:22, abre comigo para tu ver. Jeremias 4:22. Satanás não gosta de usar gente burra.
Satanás não usa gente burra. Por isso que devemos orar pelos pastores, pelos mestres e pelos doutores, porque o diabo é doido para pegar teólogo, estudioso, gente inteligente para corromper. 4:22. Por quê? Porque tem peso a palavra deles. 4:22, bem alto: de veras o meu povo está louco, já me não conhecem, são filhos nécios e não inteligentes, sábios são para o mal, para fazer o mal, mas para bem fazer nada sabem. Tome doutrina, crente. Não ouvi um glória a Deus aí? Olha, tu toma cuidado, que tu pode estar sendo uma ferramenta do cão. Vigia na face da terra e põe os teus conhecimentos à disposição de Deus. Já que tu é uma profeta, cuidado com quem vai te usar. Já que tu tem dom de visão, cuidado com o que tu vai ver. Já que tu tem na igreja um cargo elevado, vigia para tu não te perder no cargo. Já que tu está à frente de uma obra, olha como é que tu anda, para de repente tu não tropeçar e não começar a dar lugar para o Satanás. Já que tu canta bem, presta atenção no que tu vai cantar. Já que tu prega bem, presta atenção nas mensagens que tu vai ouvir. Vem para a doutrina aprender, que é para tu depois passar aquilo que tu aprendesse na doutrina. A Bíblia está dizendo, aleluia, o meu povo sabe muito, mas enlouqueceram. O diabo começou a usar a sabedoria, a inteligência deles para lutar contra mim. Eita mistério. Pode observar que todos os irmãos talentosos são perseguidos. Eita glória. Os irmãos passam de 10 mil seguidores nas redes, já começa a se perder. O diabo já começa a dizer: tu é influência, tu é Gandablasai. Aí tem gente aí só fazendo live, labanda suminerebeada sábia. E o diabo vai cegando, Márcia. Satanás vai cegando. Todo dia eu tenho cuidado comigo. Todo dia tu tem que ter cuidado contigo. Todo dia tu tem que vigiar na terra, porque o diabo sai te dando corda, sai te dando corda. Aleluia. Mas sabe por que ele vai começando a te dar corda? Depois que Deus te enche e depois que tu ganha credibilidade. Deus te enche e tu ganha credibilidade. Aí o diabo fala: agora eu pego. Porque o diabo não bate em gato morto. Aleluia. Satanás não quer nada com derrotado. Satanás só quer pegar quem está no auge. Eita glória. E até saírem de circulação enganam muitos, sendo também enganado. 2 Timóteo 3, versículo 13. 2 Timóteo 3 e 13. Até Deus abater essa gente, elas mandam muito para o inferno. Até Deus abater, porque Deus vai abater quem está mentindo. Deus vai abater quem está mentindo. Deus vai... Eita glória. Eita, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13. Aleluia. Quem encontrou, diga glória a Deus bem alto. É para dar glória bem alto. Vamos, capítulo 3, versículo de número 13, bem alto. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Levante a mão e dá glória a Jesus. Eu não sei se você está sentindo a presença de Deus. Alabanarácia. Os homens bons não enganam, os pastores bons não enganam, as irmãs de Deus não enganam, as pessoas que têm o Espírito Santo de Deus não enganam, mas os enganadores vão de mal a pior, enganando e sendo enganado, mentindo, sendo e recebendo mentira. Eita glória. Mas levanta a mão para o céu aí, dá glória a Deus pela doutrina, porque hoje Deus está a destruir esses enganadores, assim diz o Senhor. Aleluia.
Aleluia! Aleluia. Então, meus irmãos, por último, aleluia, os irmãos em Colosso foram elogiados por Paulo em andar dignamente. A igreja em Colosso estava assediada pelos falsos ensinadores. Se os crentes não andassem com dignidade, seriam alvos de críticas e escárnio por parte dos hereges, que sempre buscam ver na vida dos homens e mulheres de Deus alguma coisa para os acusar. Infelizmente, muitos hoje têm dado motivo para escândalos que atingem o evangelho, mas Jesus disse: porque é mistério que venha escândalo, mas ai do homem por onde o escândalo vier. Mateus 18, verso 7. É mistério que venha o escândalo, mas ai daquele que provocar escândalo na minha casa. Acharam? Ai daquele. Leia bem alto. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é normal que venha o escândalo, mas ai daquele homem por quem o escândalo vier. Sabe, os hereges ficavam de olho na igreja de Colosso, Vitório, os olhos arregalados desse tamanho. E o que acontece? Paulo disse: eu louvo a Deus pelo andar de vocês. Por quê? Porque os irmãos tinham cuidado no andar, tinham cuidado no cabelo, tinham cuidado na roupa, tinham cuidado na doutrina. Os irmãos andavam com cuidado. Aí alguém fala assim: mas tu anda assim por causa dos outros. Os irmãos andavam para os hereges não arrumar confusão, para botar em dúvida a fé daqueles irmãos. Eles andavam tapando as brechas. Tapa as brechas, meus irmãos. Quem dá glória para Jesus? Tapa as brechas. Quem dá glória para Jesus? Então eles andavam dignamente. Segundo, eles agradavam a Deus em tudo. Diante de um mundo sedutor que sempre procura atrair os cristãos para as práticas pecaminosas de modo sutil e enganador, há muitos que desprezam os princípios bíblicos e procuram agradar o mundo. Muitas dessas vítimas são jovens incautos e descuidados, mas a palavra do Senhor adverte: não amei o mundo nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ame o mundo e nem as coisas que no mundo há. Isso aqui é Bíblia, irmão. E por fim nós vamos falar que os irmãos andavam frutificando em toda boa obra. A fé deve produzir boas obras. Tiago capítulo 2, verso 22. Tiago capítulo 2, versículo de número 22. A fé tem que produzir boas obras. Quem encontrou? Vamos ler. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Leia o outro. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. O amigo de Deus. Meus irmãos e minhas queridas irmãs, nós precisamos andar frutificando em quê? Em toda a boa obra. Agora leia o versículo de número 26, 2 Timóteo, capítulo de número, aliás, 2 Timóteo, não vamos ficar no versículo, no que estávamos, vamos ficar no que estávamos. Glórias ao nome de Jesus. Tiago 2:26, 2:26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então os irmãos em Colosso eram elogiados pelos frutos que davam, porque não adianta vocês estarem aqui, vocês não ganham uma alma, vocês não evangelizam ninguém, vocês não se preocupam com as pessoas, vocês não vão para o mundo buscar as almas, vocês não procuram trazer nem os parentes de vocês para a igreja. Olha, eu quero dizer para vocês que, ao contrário dos irmãos em Colosso, vocês estão fazendo coisa errada. Estão fazendo coisa errada.
Veja, uma das coisas que Paulo elogiou foi o fruto que eles produziam. Aleluia! Tais obras devem corresponder à fé, pois é ativa e se manifesta através dos seus atos ou obras. Esta é a fé. Tiago 2:14. Tiago 2:14. Como é que diz? Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Eu tenho fé. Mas tu está fazendo o quê para Deus? Cadê tuas obras? Cadê os quilos de alimento, a campanha, a gincana, a escola dominical, o trabalho de ação social? Aonde está a evangelização, as visitas, orações, os cultos nos lares? É doutrina, viu, irmão? Quem dá glória? Quem dá glória? Tem gente querendo se salvar por meio de quê? Por meio de quê? Tu tem fé, mas cadê as obras? A fé sem as obras é morta. Você pode estar explodindo de Deus, mas você não está dando um prato de comida. Você não entra em nenhuma campanha da igreja para ajudar ninguém. Os irmãos em Colosso, dentro da sua doutrina, tinha esse cuidado. O cristão não deve praticar boas obras, mas para ser salvo, mas deve praticá-las porque é salvo. A salvação não é por obras. Efésios diz isso, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então nós somos criados para boas obras. Nós não fazemos obra para ser salvo, nós fazemos boas obras porque somos salvos. Aleluia! Eu não dou um prato de comida para ser salvo, eu dou um prato de comida porque sou salvo. Alguém está entendendo a doutrina? Está entendendo? Alguém está entendendo a doutrina? Somos feituras de Cristo para as boas obras. Olha aqui, nós somos imagem e semelhança de Cristo para as boas obras. Não são as obras que nos fazem. Nós somos feitos por Deus para fazer as obras. Então, dentro do crente, se ele tem Deus, falta as obras. Olhe para mim, não tente vir aqui pelas obras, para fazer as obras. Venha porque você é salvo. Por ser salvo, você faz as obras. Ninguém consegue fazer as obras sem ser salvo. Começa, mas não termina. Por isso que tem um bocado de gente aí querendo evangelizar, querendo fazer isso, querendo fazer aquilo, e logo para. Tem muitos grupos que se levantam dentro dessa igreja e para. Sabe por quê? Porque foram levantados pelas obras. Eles precisam ser primeiro salvos para fazer. Quem é salvo vai quietinho, vai sozinho, mas vai. Salvo para fazer as obras, porque somos feituras, nós somos salvos para fazer as obras. Se o crente não frutificar, acaba machucando, secando, murchando espiritualmente e pode até morrer. Qual é a planta? Já vou terminar, tá, irmão? Qual é a planta que não dá fruto, que não produz fruto? Só espinhos, abrolho. Está entendendo o mistério? Eita glória! Em quarto lugar, o crente, os irmãos em Colosso, crescia no conhecimento de Deus, conhecendo o Senhor Jesus. O conhecimento daqueles hereges procedia dos seus pensamentos filosóficos, meticuloso e sofisticado, e das discussões e das ilusões, das elucubrações dos famosos mestres seculares da época, e também mentores religiosos, cuja sabedoria afastava o povo de Deus. A igreja de Colosso sofria
com os hereges. E esses hereges partiam para a igreja com as suas filosofias diabólicas e satânicas para confundir tudo que a igreja pregava. Por isso que Paulo dizia: eu louvo a Deus por vocês estarem crescendo na fé, porque se vocês crescem na fé, vocês deixam eles para trás. Paulo também elogiou por eles terem corroborado com toda a fortaleza, com toda a paciência, longanimidade e com gozo. E Paulo por fim termina dando graças ao Pai pela vida daqueles irmãos. Estamos enfrentando o mundo, estamos enfrentando o diabo, estamos enfrentando o inferno, estamos enfrentando muitas coisas aí fora. Mas o que faz-nos diferente? Ficar firme aqui, na doutrina, nos pés de Jesus. Fiquem de pé, que está chegando o final do nosso culto. Eu quero dar graças a Deus por você que está em casa. Eu espero que você compartilhe essa mensagem para todo mundo que você conhece. Eu espero que você mostre para todo mundo esse amor, essa glória. Essa mensagem vai estar completa nas redes sociais e pedaços também vão estar sendo colocados aí. Mas agora eu quero orar pelos dizimistas, pelos ofertantes. Eu quero orar por você e quero pedir a você agora que tire um momento para dar o dízimo, para dar a sua oferta nessa obra. Estenda as mãos aos céus, todos aqui, todos em casa, e vamos orar pelos dizimistas e ofertantes. Você já tem os números aí no rodapé do vídeo. Maravilhoso Deus e Pai, chegou a hora de te agradecer por esta rica doutrina de hoje, por esta rica palavra que o Senhor me deu, por este ensinamento que é tão maravilhoso, por essa oportunidade, por essa bênção que é ser crente, lavado no sangue de Jesus e membro desta igreja, Assembleia de Deus da Família. Muito obrigado por ter enchido o meu coração com esta palavra, por ter me dado essa direção hoje para ensinar aos salvos nesse lugar. Obrigado, Jesus, por cuidar de mim e por cuidar desta igreja. Agora abençoa os dizimistas, abençoa quem assistiu essa mensagem e abençoa quem está compartilhando e vai compartilhar, em nome de Jesus. Amém.